Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje eu converso com o jornalista Júlio Ottoboni. Bom, Júlio, no primeiro bloco a gente falou sobre a sua não influência do seu pai na sua profissão de jornalista. Mas eu queria saber, falando sobre a personalidade dos seus pais, tanto do seu pai como da sua mãe, se você enxerga na sua personalidade características do seu pai e da sua mãe. Vejo, sim. Por exemplo, o que você poderia falar pra gente? Tem uma questão da persistência, é um negócio que é muito do meu pai, né? Essa coisa, eu não suporto a questão de injustiça, tal. Isso daí eu acabo comprando briga como encrencas homéricas na minha vida por isso. Isso daí é muito do meu pai. É muito característico do meu pai. Meu pai é filho de imigrantes italianos, criado dentro de uma colônia italiana, né? E meu trisavô, meu bisavô, meu avô são anarquistas, tá? Então tem esse outro componente também. Eles não aceitavam a unificação da Itália, tal. E a minha avó, a mãe dele, mãe do meu pai, minha avó é da Baixa Itália, né? Ela, sim, ela tem uma influência muito grande, não só na formação do meu pai, como na minha, porque a minha avó me cria um período grande também. O pai dela era de Nápoles, a mãe dela era da Calábria, né? E a minha avó, a gente tem dúvidas, inclusive, do registro, porque a minha avó fala que se lembrava de uma viagem muito longa de barco e tal, e o que a gente imagina é que a minha avó, na verdade, nasceu na Itália, migrou para cá ainda muito pequena e conseguiram, de uma maneira, registrar ela no Espírito Santo assim que ela chegou, porque provavelmente ela não tinha registro, daí ela foi registrada como brasileira. Até morou muitos anos aqui em Jacareí. O pessoal mais antigo de Jacareí conhece a Dona Maria Ottoboni, porque minha avó andava de preto, com o lenço, o véu, né, na cabeça, e todo dia, minha avó ia assistir na missa, ia comungar, muitas vezes até 2 vezes por dia, ela ia à missa e tal. E também a avó era uma figura muito conhecida, ficou muito marcada aqui, como meu tio Dionísio, minha tia Eunice, tá? Mas a minha avó, ela se comportava como a italiana típica de Nápoles, mesmo, né? Você pega ela vestia de preto e o véu na cabeça o tempo inteiro. Que já é uma influência moura, né? É uma influência dos mouros, dos árabes. E extremamente católica. E uma mulher, uma personalidade incrível. A persistência e a eu acho que da persistência, você tem muito essa questão do humanismo, né? Eu acho que meu pai, acima de tudo, foi um grande humanista. Meu pai tinha uma visão muito humanista, muito forte. Então, inclusive na criação da APAC, né? Aí tem o episódio aqui de Jacareí de 81. A gente vai falar. Então isso norteou a vida dele, né? Agora, dia 14 de abril, a gente tô completando os 3 meses, 90 dias do falecimento do meu pai, né? Meu pai vai falecer exatamente no mesmo dia que fazia aniversário de morte da minha mãe, dia 14 de janeiro. E a característica da sua mãe em você, que você... Eu acho que assim, a minha mãe era uma mulher assim, muito sutil. Tinha as coisas assim das sutilezas. Eu acho que a questão da sensibilidade, minha mãe era muito sensível para as coisas. Tinha assim, sabe, ela tinha uma visão do detalhe, sabe, e eu vi, né, e convivi, né, com a força que a minha mãe tinha, né, dessa coisa. Meu pai foi preso na ditadura, meu pai tem uma série de acontecimentos na vida dele, esse episódio aqui mesmo no Jacareí, e a força que a minha mãe tinha. Sabe? Ela buscava a força não sei onde, cara. Qualquer outra pessoa desmoronava diante dos acontecimentos. E a minha mãe era uma mulher muito
dessas pequenas delicadezas, sabe? E na verdade, acho que qualquer filho, né? Ele é essa coisa. Principalmente, a base, né, de valor moral, sempre muito presente, né? Essa coisa eu sou de uma família de origem católica, né? Na questão religiosa e tal, e a minha mãe também é muito católica, meu pai e tal. Na família do meu pai tem papa na família, tem cardeal e tal, não sei. Então tem uma rigidez muito grande, moral, ética, tal, que isso daí você carrega. Não tem jeito de você falar que não, mas você leva isso. Então, assim, e tem valores que você começa a perceber, se a perceber deles, só depois de mais velho, né? Depois mais idade e tal, que você fala, nossa, isso daqui eu faço, eu reajo exatamente como minha mãe reagia, ou como meu pai reagia, né? A gente falou muito do seu pai. Seu pai é o Mário Ottoboni, né? Para as pessoas que ainda não identificaram a pessoa não tinha falado o nome. Dos nomes mais conhecidos de São José dos Campos, Jacareí também. Meu pai é um cara que assume dimensão internacional. Então. Eu acho que é um cara que saiu de uma família pobre, muito pobre, né, e que vem para São José dos Campos. Meu pai nasceu em Barra Bonita. E a minha avó, analfabeta, falava mais o italiano do que o português. E meu pai começa, como o meu tio Dionísio, como todos os irmãos dele, os 5 irmãos, a minha tia Eunice, todos eles começam a trabalhar muito cedo. E meu pai lavava banheiro de bar a troco de comida, era caixeiro, passava nas casas. São José é uma cidade ainda muito, muito pequena. E meu tio Dionísio, daqui de Jacareí, chegou a ser vice-prefeito aqui. Quando começa a trabalhar na farmácia, lavando vidro. E todos eles, né? Então, assim, essa questão do trabalho, né? E da valorização do trabalho sempre foi muito, muito presente. E é um cara que sai pra dentro do nada, né? Tinha tudo para dar errado e pela persistência dele mesmo. E dentre as muitas histórias que seu pai tem, lógico que a gente não tem como contar todas as histórias aqui, a gente vai pescar uma que tem muito a ver com o Jacareí, que é a história que você citou aí, Ampassan, que é sobre a rebelião dos presos que aconteceu na Avenida Siqueira Campos. Isso. Em fevereiro de 1981. O seu pai era da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Ela tinha praticamente recém-surgido, né? Recém-surgido, junto com o Franz de Castro. Franz de Castro, que ele escreveu um livro, estou até com um livro aqui, que ele escreveu a biografia do Franz de Castro, né? E o Franz morava aqui, inclusive. Morava aqui. Conta um pouquinho sobre essa história, do que você se lembra desse dia, 14 de fevereiro de 81? Eu lembro que a gente estava almoçando em casa, mas no domingo, né, essa coisa, e eu era bem jovem também, eu estava com... Eu sou de 62, eu estava com... não tinha nem 20 anos, e 18 anos devia ter. E aí eu me lembro que tocou o telefone, meu pai atendeu tal, e já ficou muito agitado. E me lembro dele falar para minha mãe, tem uma rebelião em Jacareí e está passando na TV. Aí a gente ligou e falou, eu tenho que ir para lá. Aí minha mãe falou, a minha mãe é meio resistente, mas por que você tem que ir? Tal, não, estão pedindo que a gente vá, o juiz ligou pedindo, então os presos estão pedindo que eu vá e que leve o Franz para fazer a intermediação. E aí, Rodrigo, aí acontece aquelas coisas, né, que são os bastidores, muitas vezes os bastidores revelam detalhes que a história não, dentro do oficialismo dela, não conta, né. E foi o desespero, né, cara, de a gente acompanhar pelos plantões da Globo, tal, o Carlos Nascimento acaba ganhando o Herzog até pelo trabalho dele e tal, e aquele tiroteio que foi exibido ao vivo, né, e
Aquilo é um negócio terrível, cara. Aquilo é uma coisa terrível, né? O seu pai, ele chega até a delegacia Meu lá, pai né, a prisão? chega, conversa com os presos, acerta, eles pedindo a saída. Aí meu pai faz o acerto com o juiz dando um aval, com o comando da polícia, que estava lá, da Polícia Civil e tal, que não ia ter tiro, estava a garantia tanto de vida dele quanto do Franz e dos presos. Eles sairiam num carro, aí encostaram um primeiro carro que era pequeno, não dava, eles encostaram um segundo. Seu pai chegou a sair no carro Meu pai saiu no primeiro. Se meu pai ficasse para sair no segundo, meu pai teria morrido. Foi onde morreu o Franz, né? Morreu o Franz. E aí e aí o meu pai volta, acena pro Franz que tá tudo bem, que eles deixaram meu pai numa estrada aqui em Jacareí, tal, e em seguida foi um carro da Polícia Civil que estava seguindo, tal, não sei o que, e pegou e trouxe ele de volta para dar encaminhamento, porque os presos só sairia o segundo carro, e também tinha um acordo nesse sentido, quando ele voltasse, que meu pai entra como mediador e sai como refém. Meu pai tira os reféns e assume o lugar e vai. É a mesma coisa que o Franz fez. E aí, pelo áudio da reportagem do Carlos Nascimento, você começa a escutar, né? Ninguém mais vai sair, não sai carro mais nenhum. Aquilo é a própria polícia falando. Eles rompem o acordo, né? E não teve nenhum tiro partindo de dentro do carro para cima da polícia. Ele teve um disparo, inclusive, meu pai conseguiu testemunhas, tá? Foi inclusive registrado em cartório. Deu um tiro de aviso, né? Era um tiro para cima e passaram a metralhar o carro, né? Inclusive no vídeo do Carlos Nascimento, no fundo do vídeo dá para ver alguém fuzilando alguém na calçada ali. Tem, o cara passa e fuzila, acho que é um dos que consegue sair do carro, acho que é o Barra Mansa e tal, qual a grande motivação dessa rebelião aí? As péssimas condições que os presos estavam, né? Que isso é uma coisa que é recorrente, você vai pegar, é recorrente quase em todas as rebeliões. E é interessante quando você conversa com presos, você tem a possibilidade de você conversar com presos, eu tive conversas diversas com muitos presos, muitos mesmo. Inclusive até na própria casa de detenção em São Paulo. O cara fala assim, olha, não, eu errei, eu pago, só que eu quero condições mínimas para eu poder pagar a minha dívida com a sociedade. Então, numa cela que cabe 4, 5 indivíduos, você tinha 20, 30. Sabe? Então é um Estado negligente, um Estado criminoso, entendeu? Sabe? Aí culpam só o cidadão pelo crime dele e não vê o crime que o Estado comete contra o cidadão no cumprimento da pena, né? E aí eu até escutei um desses novos comentaristas aí que aparecem aí na mídia como um novo conservador, novo não sei o quê. Então, na verdade, o cara é velho, o cara pensa velho. Então, falando que isso é uma pauta de esquerda. Não, isso daí é uma pauta de humanidade. Isso daí está dentro da Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá? Que foi assinada no final da Segunda Guerra. Então, não tem isso, o Estado tem que dar condição mínima, sim, para o preso poder cumprir a pena dele. E o que aconteceu aqui foi um barbarismo. Né? Hoje, o Franz, até pelo... Ele tinha... A PAC tem um viés que era um braço auxiliar da justiça, mas ela era ligada à pastoral carcerária. E o Franz hoje está podendo ser beatificado e ser santificado. O processo de santificação por Marte é um processo mais curto. E se aguarda que esse Papa ainda possa elevar o Franz à questão de santo, né? Para a gente encerrar o bloco, uma resposta assim, sim ou não. Tá. Você pensa, com tantas histórias que seu pai tem, tantas recheadas de coisas,
várias histórias, uma ligada à outra. Você já pensou ou está pensando em escrever um livro sobre a vida do seu pai? Não. Não? Não. Quem vai escrever isso é a Rita Elisa Seda. É? Já tem isso quase pronto. Tá bom. Ainda bem. A gente vai então para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente destaca e volta já.